Fala galera, e Pluribus obviamente é uma série que foi feita pra gente vir e começar a teorizar sobre elementos que vão acontecer no episódio. Olha que a gente só teve 4 até o momento, tá? E já tem muita coisa pra gente conversar sobre e, obviamente, cara, começar a teorizar muita coisa do que está acontecendo e do que realmente pode acontecer daqui pra frente. E tem um ponto muito importante, tá? Que já deu pra perceber, porque Pluribus é uma série também que puxa isso, ela faz realmente isso acontecer entre os espectadores, entre os fãs de Pluribus, que é cada um ter a sua própria perspectiva, e essa perspectiva também trazer ali visões diferentes do que está acontecendo. E isso eu tô achando muito massa, cara, essa capacidade toda que essa trama do Vince Gilligan tem também de conseguir puxar dos espectadores esses pontos de vista diferentes sobre o que realmente está acontecendo e do que pode acontecer daqui para frente. Então, tudo que eu tô lendo, galera, nos comentários aqui dos vídeos de Pluribus, estão sendo muito massa de acompanhar, porque cada teoria, cara, cada debate, cada ponto de vista diferente, tá deixando algo muito claro. Essas percepções diferentes é muito do que o próprio Vince Gilligan quis colocar também dentro do seu texto, que é algo que a gente está vendo. Inclusive eu vi, tá, uma entrevista com o chefe de conteúdo da Apple TV e ele comentando o quanto que foi desafiador e o quanto que ao mesmo tempo está sendo prazeroso agora, primeiro, ter guardado o que era realmente a trama de Pluribus e agora ver o que está realmente acontecendo dentro da cultura pop, que Pluribus está começando a furar a bolha, se já não furou, tá? Muito do que aconteceu com Ruptura também, né, tá acontecendo agora com Pluribus aqui dentro da Apple TV, tá? Vamos falando especificamente da Apple TV. Tá furando muito a bolha. Então essa questão tá começando a pegar um público ainda maior do que o público que gosta de uma série de sci-fi, de suspense, tudo mais, de mistério, né? Tudo aquilo que também a gente entende que tá colocado a trama de Pluribus. E é muito curioso, assim, tu ler a entrevista dele, porque ele deixa claro que eles sabiam essa joia preciosa que eles tinham ali na mão. Eles sabiam muito bem, assim, esse potencial todo que o texto do Vince Gilligan tinha e que agora o que está acontecendo também com essas teorias, esses debates, entendeu? Essa questão toda que envolve o que está acontecendo em cada episódio, para eles está sendo, assim, a confirmação daquilo que eles esperavam realmente que acontecesse. Então, galera, bora lá, porque vamos teorizar algumas coisas importantes, tá? O que pode acontecer nesse episódio 5, né? Uma coisa importante sobre o episódio 5. Quem ainda não tem essa informação, então pegue agora, e quem já tem, né, já fique muito atento, porque o próximo episódio de Pluribus, ele não vai estrear como a gente está acostumado, né? Ele oficialmente estreia na sexta-feira, mas na real ele estreia na quinta sempre, né? Estreia quinta ali, 23 horas. Só que, por causa do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, o episódio vai ter sua estreia antecipada, ou seja, ele não vai estrear na sexta, na quinta, 23 horas. Ele vai estrear na quarta? Não. Na terça, 23 horas. Ou seja, terça-feira, dia 25, 23 horas, o episódio já vai estar liberado na Apple TV. Então marquem aí, tá, galera? Obviamente que terça-feira vou assistir o episódio e depois na madrugada da quarta-feira já venho aqui pra gente poder conversar sobre tudo que acontecer nesse quinto episódio, que é o episódio titulado Tem Date. E pra quem já leu ali a sinopse desse quinto episódio, cara, ela é algo bem interessante porque, assim, a gente vê que a Carol tá continuando sua investigação e ao mesmo tempo ela não tá se importando com a solidão. Se ela não tá se importando com a solidão, a gente pode começar a colocar o quê? A sósia não está com ela. Se a sósia não está com ela, a gente vai debater muito assim, ó. Se a sósia, ela está ou não viva. Se ela está novamente em recuperação no hospital por causa de outro, digamos assim, momento provocado pela Carol que provoca ali mais um grande ferimento na sósia, ou se daqui a pouco também a série pegou e fez algo que é muito interessante se ela fizer. Ela provoca um choque. E esse choque é realmente narrativo, tu desconectar a segunda pessoa mais importante da vida da Carol. Novamente, a Helen foi a primeira personagem ali muito importante, a primeira pessoa muito importante na vida da Carol, que teve lá a sua morte. A gente já tá vendo essas repercussões acontecerem muito fortes ali pra Carol. E agora, se eles fizerem a mesma coisa, né? Tiver um destino fatal, uma morte da Sozzy agora também, cara, vai ser mais um ponto fortíssimo pra Carol também, nesse momento como culpa. Porque toda a questão do número que tinha, dos 11 milhões, por causa dos seus acessos de raiva, esses momentos de raiva lá que tiveram, toda a questão
né, do choque na população por causa da consciência coletiva, eles eram números, obviamente que tem um peso violento sobre tudo, só que ela não tinha, digamos, visto essa responsabilidade na nossa frente. E agora a sósia, por ser também a pessoa mais próxima que ela tem depois de tudo que aconteceu, né, dessa virada por completo e o domínio da consciência coletiva, esse peso vai ser ainda mais forte para ela. Porque é a pessoa que está... Vamos lembrar do episódio 2. Por que ela sai do seu avião, para na frente do Força Aérea 1 lá, e impede com que a sósia vá embora? Justamente porque ela não quer ficar sozinha. A sósia é a personagem, é a pessoa que nesse momento está tendo essa aproximação que é muito importante para ela. Então, essa primeira parte da sinopse do 5º episódio, ele já traz essa dúvida, tá? Eu acho muito que a sósia está se recuperando no hospital. Eu acho que nesse momento ainda não é o momento de tu pegar e tirar uma outra personagem para dar mais um peso de consequência para Carol, porque a gente está muito no começo. E são apenas 3 episódios que a gente está tendo, na verdade. Né? A gente iria para um 4º episódio com a sósia ali com importância. Ou seja, não acredito que eles iriam por esse caminho. Então, acredito sim que ela está no hospital se recuperando. E, ao mesmo tempo, vamos pegar a parte final, né, do Por Favor, Carol. Quando está toda a consciência coletiva pedindo para ela para parar. Com algo que, para mim, soa muito como uma grande proteção. É a consciência coletiva, a partir do momento que ela não quer ir contra a Carol, ela não quer dizer um não, e ela, ao mesmo tempo, tem essa questão de não fazer violência, acho que aquilo ali é toda uma questão de autopreservação que a consciência coletiva está. A partir do momento que a gente começa a ver, né, outras pessoas que estão ali ao redor do que está acontecendo com a sósia e com a Carol, e começam a chorar assim como a sósia está chorando, a gente vai entendendo que é algo que a consciência coletiva realmente está se colocando ali como essa defesa. É uma autopreservação para não entregar a informação que viria contra eles e, ao mesmo tempo, mostrar algo que é, talvez assim, até esse momento, o máximo que eles podem fazer em defesa. Até esse momento, parece o máximo que eles podem fazer em defesa. Então, aquele momento ele diz muito. Porque tudo que estava acontecendo, eu depois fiquei pensando, até depois que eu fiz a crítica, pô, por que que o que estava tendo efeito, né, no corpo ali da sósia, por que que aquele efeito daqui a pouco não acaba passando um pouco mais para as outras pessoas? Porque a questão da lágrima escorrendo para as outras pessoas que estavam próximas ali já é um reflexo do que a sósia, o corpo da sósia estava sentindo. Então por que que algo não foi passado também para algumas daquelas outras pessoas que estavam chorando ali também? Por que que apenas a lágrima como sofrimento? Por que que não passa algo a mais também que está acontecendo com o corpo da sósia? Essa foi uma pequena questão que me chamou a atenção, que depois eu fiquei pensando, ainda depois de gravar o vídeo de crítica ali. E daí a gente vai para uma outra parte, galera, que é a segunda parte, inclusive, da própria sinopse, tá? Que uivos da noite vão começar a ser um potencial perigo novo para a Carol. E a questão dos animais é uma questão que ainda ela não está aprofundada em Pluribus. E se a gente vai ter esses uivos ali acontecendo na cidade, e esses perigos acontecendo ali, a gente vai ter, pela primeira vez, realmente os animais tendo esse desenvolvimento ali. E esse fator, cara, é muito curioso, porque se a consciência coletiva não pode fazer mal, porque é essa a intenção dela, é essa a motivação dela, de não fazer mal para ninguém, ela não vai fazer mal para os animais, obviamente, mas se eles forem um real perigo para a Carol, qual a influência que eles vão ter? Eles vão interceder? Eles vão defender a Carol? E daí eles vão ter que ultrapassar essa questão toda que eles têm? Então esse ponto é curioso. E quem são realmente, assim, esses animais que não entram no que aconteceu com os outros animais? Qual é a diferença do que está acontecendo? O que mais realmente está colocado dentro de todo esse domínio e como que funciona toda essa consciência coletiva? Porque daí a gente chega no nosso querido Manous. O Manous, galera, tem algo que ele estar com o rádio procurando alguma frequência pode ter... Tem uma coisa que vai ser clara, tá? Que vai acontecendo no decorrer da série. O Manous e a Carol, eles vão acabar se aproximando em um momento ou outro. Eu já coloquei até, inclusive, em outro vídeo aqui, acho que foi até o vídeo de crítica, sobre o Manous, que ele vai ter que sair, né, da própria situação em que ele se colocou como uma grande defesa. E a partir dali, para ele chegar na Carol, ele vai ter que ter o contato com alguém dessa consciência coletiva, e daí, obviamente, com consciência
ali coletiva por completo, para conseguir se aproximar da Carol. E ele ter esse estudo todo ali do que está acontecendo, né, da frequência toda do rádio, vamos lembrar como que surge o domínio dessa consciência coletiva no planeta Terra. Ele surge justamente por causa dessa frequência. Vamos começar a juntar os pontos, assim. A Carol, antes do Manouzo surgir, e surgir daquela forma como a gente conhece, ali naquele prólogo do episódio 4, ela era a única que estava tentando ainda, não só entender o que está acontecendo, mas não aceitar e, ao mesmo tempo, tentar restaurar a questão toda de um livre-arbítrio e restaurar a raça humana por completo, de como ela era antes. Salvar a raça humana. E o Manouzo, aparentemente, tem esse mesmo ideal, digamos assim. Tu tem que aproximar esses dois personagens, porque esses dois personagens têm algo em comum que os outros imunes, aparentemente, não têm. Então tu tem que juntar essas forças. Então tu está juntando dois conhecimentos diferentes em prol de tentar achar uma solução. Tu tem o estudo do Manouzo, que a gente não sabe o quanto tempo ele realmente estava fazendo aquela questão toda de busca de frequência. Se algo realmente, por ele ter esse conhecimento, pode ser descoberto algo também sobre alguma frequência que esteja acontecendo. E também, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão toda colocada sobre a Carol já ter um princípio ali de entendimento da sua investigação sobre a não mentira e sobre esses limites todos que a consciência coletiva tem. E, além de tudo isso, já ter ali que existe sim um ponto de ruptura. Ruptura. Existe sim esse ponto de ruptura. Existe algo dentro da consciência coletiva que é falha, onde pode realmente ser explorada. Então, o quinto episódio, ele já tem que fazer esse movimento da trama acontecer. Ele não pode deixar o Manouzo ainda no Paraguai. A gente tem que ver o Manouzo no Paraguai. Tem que ver. E tem que ver ele saindo de onde ele está, do próprio bunker que ele criou lá no armazém. Ele tem que sair daquele armazém e ele tem que começar a ir em direção da Carol. E a Carol, na sua investigação, a questão dos animais vai ser muito importante também, para aqueles outros pontos que eu comecei a colocar também aqui no vídeo. Mas aonde que vai também, dentro do que ela está fazendo de estudo, para que ela teste essa consciência coletiva de uma maneira diferente. Porque o soro da verdade, cara, né, foi uma boa tentativa. Quase deu certo. Mas ela ainda não conseguiu entrar dentro dessa falha que possa acontecer para ter, além desse indicativo todo, que sim, existe algo que possa ser feito, existe algo que pode acontecer, mas com esse resultado todo de ter realmente toda a importância de restaurar a humanidade como ela era antes. Então, galera, coloquem mais comentários o que vocês acham que vai acontecer nesse episódio 5, o que vocês acham dessas teorias todas. E não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!